Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É com muita alegria que hoje, dia 25 de maio de 2020, damos continuidade às nossas atividades online do NEFA. Com muita saudade, naturalmente, dos nossos encontros presenciais, de nos vermos, de nos abraçarmos, mas compreendendo, que o momento exige esse distanciamento social e que possamos tirar lições valiosas dessa experiência que todos nós estamos vivendo. Muito bem, se é sempre uma alegria termos a oportunidade de ouvir, de relembrar, de estudar a doutrina espírita, hoje a nossa alegria, a alegria do NEFA, é ainda maior pela oportunidade de ouvirmos a nossa irmã Geise Ribeiro, que vai fazer pela primeira vez uma palestra pública sobre a doutrina espírita. A Geise é frequentadora assídua da nossa casa, ela já participa por muitos anos das palestras, dos grupos de estudo e das demais atividades que são realizadas no NEFA. Participou recentemente de uma oficina de oratória que nós fizemos lá no núcleo e aceitou com muita coragem, o convite para fazer essa palestra, que é certamente a primeira de muitas outras que ela ainda vai realizar. Nós te agradecemos muito, Geise, por sua boa vontade, por sua dedicação, por ter aplicado o seu tempo na preparação deste estudo, e nós pedimos a Deus que continue te abençoando, te inspirando nessa importante e necessária tarefa de divulgação do Espiritismo. Pode ter certeza que a responsabilidade é grande, mas a alegria de ser um divulgador, um trabalhador do Cristo é ainda maior. Nós vamos então dar início às nossas atividades, primeiro ouvindo a mensagem Tempo de Colher, que será lida pela nossa irmã Sara Marques. Essa mensagem também será a nossa prece inicial. Mensagem de Irmão José, psicografia de Chico Xavier, do livro Crer e Agir. Tempo de colher. Toda semente pede tempo para germinar. Assim também acontece nos domínios do espírito. Nunca devemos desistir de semear o bem, porque os resultados não se façam imediatos aos nossos olhos. Saibamos esperar com paciência. No momento justo, as sementes que houvermos lançado no solo dos corações haverão de produzir frutos sazonados. Semeemos compreensão e alegria, paz e coragem, perdão e amor. É da lei que cada semente produza segundo a sua própria espécie. Mais cedo ou mais tarde, a vida restituir-nos-á centuplicadamente o que houvermos ofertado. Prossigamos no trabalho pela felicidade daqueles que mais amamos, aceitando-os como são, na certeza de que eles saberão entender e corresponder aos nossos zelos e atitudes no tempo justo. Vamos então agora ouvir a nossa irmã Geise. Olá a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus e também ao NEFA por essa oportunidade de poder falar sobre a doutrina espírita,
de poder expor sobre o Evangelho do Cristo. O meu agradecimento ele se torna mais significativo tendo em vista que essa é a minha primeira exposição a respeito da doutrina, né? Então, é a minha primeira fala pública a respeito do Evangelho. Dessa maneira, né? Então, quem vos fala é uma marinheira de primeira viagem com relação à exposição da doutrina. Eu já adianto o meu pedido de paciência de vocês com relação à inexperiência da expositora, né? Mas vamos conversar então sobre o Evangelho como um roteiro para as nossas vidas. Então, essa apresentação ela tem como título Evangelho, Roteiro de Vida. Inicialmente, vamos refletir um pouquinho, né, a respeito do significado de cada uma dessas palavras que compõem aqui o título proposto. Então, inicialmente, né, Evangelho, o que significa essa palavra Evangelho? A gente inicialmente, né, recorda, né, que no Novo Testamento a gente tem ali 4 livros, né, denominado os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, esses discípulos, eles retrataram, né, deixaram a escrita das ações do Cristo, né, dos dizeres do Cristo. A gente também tem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também vai encontrar, né, as passagens descritas lá nos Evangelhos, né? Mas também a gente vai encontrar comentários a respeito dessas passagens, né, instruções dos Espíritos com relação a essas passagens do Cristo. Mas o que a gente vê, né, no Evangelho tem tanto um aspecto historiográfico, né, mas que não é o foco aqui da nossa reflexão, mas sim os aspectos morais que o Evangelho nos traz, né? O Evangelho é um código de conduta, né, de conduta moral, né? O Evangelho ele abrange diferentes situações, diferentes circunstâncias da nossa vida humana, né? Em paralelo a isso, ele norteia as nossas ações, as nossas relações sociais, a nossa vida, né? Então, quando a gente fala que ele norteia, a gente pode falar que ele pode ser utilizado e deve ser utilizado como um roteiro para as nossas vidas. Quando a gente fala de roteiro, né, então é um procedimento ou é um protocolo que vai dizer passo a passo o que a gente tem que fazer, né, para alcançar um determinado objetivo. Aqui no nosso caso, o Evangelho como um roteiro, né, o objetivo que nós queremos alcançar é a nossa evolução moral, né? E quando a gente fala também, né, o Evangelho, né, e fala que ali estão descritas as ações, o comportamento do Cristo, aí a gente vai utilizá-lo como um roteiro, né? Então a gente pode falar que o Evangelho é o próprio Cristo, né? Quando a gente fala isso, a gente pode ir na questão 625, né, do Livro dos Espíritos, né, que diz, né, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta a essa questão é curta e direta, né? Vede Jesus. Então, Jesus é esse modelo, é esse roteiro que nós temos para seguir, para alcançar a nossa evolução moral, né? E aqui, né, para finalizar essa questão do Evangelho ser o nosso roteiro, né, uma passagem do livro
Boa Nova, lá no seu capítulo inicial, que fala o papel do Evangelho nas nossas vidas, né? Então, o Evangelho é um livro mais vivaz e mais formoso do mundo, o guia do caminho, o manual do amor e da coragem e da perene alegria, né? Então, é esse roteiro que nós temos para as nossas vidas, né? Quando a gente fala em vida, né? Vida é um substantivo que tem relacionado um verbo, o verbo viver, né? O que significa viver diante do Evangelho, né? Tem uma das passagens, né, um dos ditos de Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Arthur Valadares, em uma das suas reflexões, né, questiona, né, nos leva a questionar, né? Vida nós sabemos que nós temos, né? Mas por que Jesus deu uma ênfase nisso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Então a gente pode entender esse abundância como uma vida plena, né? Então aí entra a questão, o que é viver plenamente, né? O que é viver de acordo com o Evangelho? Eu particularmente gosto muito de me remeter ao dicionário, né, para procurar novos significados de algumas palavras, né, mesmo que sejam palavras que a gente já conhece, né? E eu fui ao dicionário verificar, né, quais são os significados que o dicionário traz para o verbo viver, né? E eu trago 2 significados aqui para a gente fazer uma reflexão, né? Qual o significado que nós estamos dando ao verbo viver, né? Então, o primeiro significado que eu trago aqui pra gente, né, é ter uma vida cheia de prazer e alegria. Então, um dos significados lá do dicionário, né? E, para minha surpresa, né, eu encontrei um outro significado, né? Viver significa ir além do momento presente, perdurar, permanecer, né? E nesse último significado que eu li para vocês, né, ele traz um exemplo, né, porque normalmente o dicionário ele apresenta o significado e apresenta uma frase relacionada àquele significado proposto. Nesse caso, ele coloca como exemplo de frase: as lições do Cristo vivem até hoje, né? Então, dentre esses 2 significados, qual é o significado que a gente está utilizando do viver as nossas vidas, né? Será que é o viver apenas o momento presente, ter prazer apenas agora, né, no agora, né? Ou a gente está praticando as nossas ações, as nossas relações humanas de tal maneira que gere coisas que a gente pode levar para a eternidade, né? E é nesse sentido que o Chico, né, pelo Espírito de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição Existimos, também faz uma reflexão a respeito do viver, né? E que vai ao encontro disso que a gente encontrou no dicionário, né? Viver é ir além do momento presente, perdurar, permanecer, né? Lá nessa lição Existimos, né, ele fala: a vida é uma experiência digna da imortalidade, né? Por um outro lado, ou seja, né, é isso que a gente acabou de mencionar, né? Ir além do momento presente, perdurar. Quais são as ações que a gente está executando hoje, né, que vai render frutos para a nossa evolução moral? Partindo, só mais uma coisa, né? Eu também procurei no dicionário o significado de existir, né? Então, existir é estar em um lugar certo por um período de tempo, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Nós estamos existindo ou nós estamos vivendo plenamente, assim como Cristo veio nos ensinar, né?
Feito isso, né, então a gente já tem uma noção do que significa cada uma dessas palavras, né, do título aqui proposto, né. Quando a gente pega o Evangelho, né, é claro que apenas uma exposição de alguns minutos não vai conseguir abordar todas as lições que o Cristo nos apresenta, né? Eu acho que a gente precisaria de 70 vezes 7 exposições, né, para conseguir tratar de todos os ensinamentos do Cristo, né? A gente vai tratar, né, de uma parte do Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, na verdade, são 9 bem-aventuranças, sendo que as 7 primeiras, elas focam nas virtudes, né, nas características que nós devemos construir em nossas vidas para o aprimoramento moral, né? De uma certa maneira, assim como uma reflexão do palestrante Simão Pedro, né? A ordem apresentada dessas bem-aventuranças, né, tem uma razão de ser, né? Então, por exemplo, né, a primeira bem-aventurança que a gente encontra é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? A gente vai verificar que a grande virtude dessa bem-aventurança é a humildade, né? Sem ela, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho ferramentas suficientes para alcançar as demais virtudes, né? Então, é como se cada uma dessas virtudes fossem um degrau em uma escada, né? Sendo que o primeiro degrau seria, então, alcançar essa humildade, né? Então, vamos utilizar cada uma dessas bem-aventuranças, né? Na verdade, são 9 bem-aventuranças, mas a gente vai focar aqui nas 7 primeiras, né? Que tratam dessas virtudes, né? E fazer uma análise íntima, né? Em que degrau a gente está, né? Qual bem-aventurança eu já consigo realizar na minha vida, né? Qual virtude eu já agreguei à minha vida, ao meu espírito, né? A ideia aqui é passar então por cada uma dessas bem-aventuranças, né? E verificar qual virtude ela traz pra gente, né? É claro que quando a gente fala das bem-aventuranças, cada uma dessas bem-aventuranças daria uma ou mais palestras, né? Se a gente fosse considerar todos os ensinamentos ali colocados, né? A ideia aqui, então, é passar por cada uma dessas bem-aventuranças, né? E eu escolhi aqui algumas frases, né? Algumas passagens escritas por Emmanuel, né? E em cima dessas passagens a gente faz uma análise de qual virtude a gente encontra nessas bem-aventuranças, né? Então, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Uma passagem de Emmanuel está na lição Humildade de Espírito, né? E uma das frases dessa lição é: o campo mais belo não dispensa o fio de água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura, né? Então, quando a gente observa um campo florido, né, aquele campo, para resplandecer toda aquela beleza, ele precisa de água, né? Então, a partir disso, a gente pode verificar que a gente precisa receber, né? E aceitar que a gente precisa receber,
né? Então, esse é o princípio da humildade, né? Essa é a virtude que essa bem-aventurança vem trazer, né? Porque quando a gente fala bem-aventurados os pobres em espírito, Jesus em momento nenhum quis relacionar as questões de pobreza, as questões materiais, né? Como a gente encontra lá no livro O Consolador, né? O que devemos entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito, aos pobres em espírito, né? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, né? Basicamente, então, os espíritos humildes, né? E quando a gente fala de humildade, assim como essa frase aqui é separada dos ensinamentos das lições de Emmanuel, né? A gente precisa estabelecer um equilíbrio entre dar e receber, né? Eu posso falar, eu fiz uma doação de uma cesta básica, né? Então eu estou sendo humilde, né? Mas na realidade a gente tem que analisar também se a gente é humilde em receber quando a gente precisa, né? Então tem que ter esse equilíbrio entre dar e receber, né? Assim como o campo, né? Um campo florido, né? Ele recebe a água, né? Ele necessita da água e sabe receber a água para conseguir florir. Então, como a gente mencionou, a humildade, né? Essa primeira bem-aventurança é o primeiro degrau, né? Então, para alcançar as outras virtudes, né, a gente precisa consolidar no nosso espírito a humildade, né? Em uma outra passagem, em uma das lições do Emmanuel, né, abençoava a humildade que nos conduz à fonte da paz, né? Então, é o princípio básico para a nossa evolução moral. A segunda bem-aventurança é bem-aventurado os aflitos, porque eles serão consolados, né? Em uma das lições do Emmanuel, né, ele traz, né, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés das facilidades no imediatismo da terra, né? Então, muitas vezes passamos por perdas, encontramos pedras no caminho, né? Mas a gente tem que aceitar e entender, né, que isso é para o nosso crescimento, né? Se no momento não temos, se tivermos uma perda, né, Deus irá nos preencher, né? Por isso que a bem-aventurança fala, né? Bem-aventurado os aflitos, né? Alguém que perdeu alguma coisa, né? Porque eles serão consolados. Deus nos irá preencher esse vazio. Então, aqui o princípio básico dessa bem-aventurança, né, é a aceitação, né? Aceitar que as dificuldades, as perdas, né, são temporárias, né? Deus irá nos consolar, né? Então, aqui a virtude é a resignação, a aceitação. Então, a gente tem que fazer uma análise íntima, né? O quanto somos resignados com as dificuldades pelas quais nós passamos. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em uma das suas mensagens, né, Emmanuel traz: o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência, né?
Então, aqui o que chama atenção é essa palavra, né? Equilibradas, almas equilibradas, né? Então, aquele espírito que já tem um equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito, né? Então, esses são os mansos de coração. É a busca do equilíbrio. Então, aqui a gente pode falar que a virtude que a gente tem que encontrar aqui, né, sendo mansos, né, é o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito, né? Uma outra, a quarta bem-aventurança é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Em uma das suas passagens, né, então a gente encontra lá do Emmanuel, diante da justiça. A lição tem esse título, diante da justiça. Se ofensas, pois caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas, né? Então, aqui, quem já alcançou essa bem-aventurança pode se dizer justo, né? O justo é aquele que entende que tem o tempo da plantação, né? E tudo que se planta, colhe, né? Então, o justo, ele sabe bem essa diferença, né? Sabe que Deus é justo, sabe o princípio da causa e efeito e vai aplicar isso na sua vida, né? Ele sabe o que ele plantar, ele irá colher. A outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, né? Em uma das suas lições, denominada, então, Na Luz da Compaixão, Emmanuel nos diz: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, porque a sombra te não envolva. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas, né? Então, a virtude que a gente vê aqui é a compaixão, é a misericórdia, né? Mas o que é ter compaixão, né? Então, ter compaixão não é apenas lamentar, não é apenas sofrer com o próximo, né? É colocar o coração aberto no ardente desejo de diminuir o sofrimento do próximo, né? Então, isso é ter compaixão. Então, a gente faz uma análise, né? O quanto nós estamos tendo compaixão com o próximo. E aqui cabe também lembrar uma outra lição do Emmanuel, né? Denominada Compaixão e Nós. Vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós, né? Então, não é apenas nós termos compaixão com os outros, né? Vale lembrar também que muitas vezes os outros também têm compaixão conosco. Uma outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Em uma das suas mensagens, né, denominada Pureza, Emmanuel fala, né: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, né? Aqui, o que significa puro, né? Puro não é alguém puro, não é alguém que ignora tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Enquanto alguém considerado impuro vai ver todas as mazelas do mundo, vai ver todo o mal que existe e vai querer fazer parte, né? O puro, ele enxerga o que está acontecendo ao seu redor, enxerga o egoísmo, enxerga todas as mazelas humanas, né? Mas ele não quer fazer parte disso. Esse é o puro, né? Então,
a virtude que a gente tem dessa bem-aventurança, a gente pode chamar de pureza, né? O quanto estamos sendo puros na nossa vida, né? E a última bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, essa última bem-aventurança, né, a gente pode verificar em uma das passagens de Emmanuel, que ele traz, né? Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta, né? Então, essa bem-aventurança aqui é para quem é top, né? Porque o pacificador é aquele ser que vive rodeado de tumulto, de guerras, né? E é ele que vai minimizar ali aquela perturbação, né? Aquele conflito, né? Então, diante de toda perturbação, cale e espera, ajudando sempre, né? Ainda dentro dessa questão dos pacificadores, né? Eu encontrei aqui uma lição do Emmanuel que retrata um pouco isso que a gente está vivendo. Aqui não está toda a lição, eu peguei apenas algumas partes, né? Essa lição ela tem como título Pacifiquemos, né? Então, diz: não adianta estender a guerra nervosa, a contradita esperar-te-á a cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus, né? Então, nessa primeira frase dessa lição, né, a gente vive momentos nervosos, né, a gente vive momentos conflituosos, desesperadores, né? Mas a gente tem que acreditar que Deus está operando sobre tudo, né? E a paz é fundamento da lei de Deus, né? Nessa lição ele traz vários exemplos de conflitos, né? E um me chamou a atenção que é justamente esse conflito, esse momento nervoso que nós estamos vivendo, né? Então, moléstias estranhas devastam populações inteiras, né? Mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias, né? Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus, né? Então vamos acreditar, né, que são momentos difíceis, mas que chegaremos à paz, né? Deus vai nos enviar a paz. Então, façamos uma análise íntima, né, dessas bem-aventuranças, dessas virtudes, né, considerando essas virtudes como um roteiro para as nossas vidas, né, o passo a passo que a gente mencionou, né, em qual passo eu estou, né, será que eu já desenvolvi a humildade, né? Será que eu já sou pacífico? Eu já sou puro de coração, né? Então, analisemos intimamente, né, esse passo a passo que Jesus nos traz para saber o que é que ainda precisamos construir nas nossas vidas. Para finalizar, então, essa nossa conversa, né, eu trago aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que fala: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, né? A resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, né? Então, analisemos cada uma dessas virtudes que as bem-aventuranças nos traz, né, para nos melhorar, né? Então, eu ainda não alcancei
a pureza de coração, né? Então, o que eu tenho que fazer para que eu alcance essa virtude? E, finalizando, né, tem uma lição no livro Opinião Espírita, né, a lição denominada Examinemos a Nós Mesmos, né? Aqui a gente não vai entrar em detalhes em cada frase dessa lição, né? Aqui eu coloquei as questões que o Emmanuel nos apresenta para que façamos uma análise para saber em que pé estamos, né, na nossa evolução, né? Então, quem tiver a oportunidade, faça uma leitura dessa mensagem, né, e faça uma avaliação, né, como está a minha evolução, né? Por exemplo, né, ele questiona, né, usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa e menos os determinativos eu, meu e minha, né? Como que nós, né, estamos perante essa questão nos últimos anos da nossa vida? Teve alteração, né? Então, nessa lição traz uma série de questões, né, que quem tiver oportunidade faça essa análise, né? Então, pessoal, o que eu queria trazer, o que eu pude refletir a respeito do Evangelho como um roteiro, né, foram essas questões, né? Aqui eu coloco 3 palestras, né, que eu tive a oportunidade de ver, né? Então eu coloco também para vocês, né, que são palestras que vão nessa linha, né, do Evangelho como um roteiro de vida, né? Então, que Deus nos ilumine, né? E, mais uma vez, o meu agradecimento pela oportunidade dessa conversa com vocês. Um grande abraço.